Salve, salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube, que tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido do Thales, vamos para um vídeo patrocinado, Motobi versus Miyamoto, confronto lendário. É a continuação do vídeo que eu vi sobre o Piccolo contra o Miyamoto, né? Enfim, play. Após Piccolo fugir apavorado de Miyamoto Musashi, Motobi batia no peito e falava que agora era a sua vez. Ele mostraria pro mundo como lidar com o Vamos oponente ver. mais Esse traumático que Motobi a eu não obra conheço. Tsubaki já viu. E galera, essa luta significava tanto pro Motobi a ponto dele anteriormente ir até Yujiro Hama e falar que o protegeria do espadachim. Ele foi até Jack Hama e o parou, mas por que ele fez isso? Tudo se deve ao fato que o espadachim, galera, é extremamente letal. Miyamoto não luta pra nocautear, ele luta pra matar. Seu Então. estilo se resume em cortar. Um Nossa. estilo que ele acreditava que nem o próprio ogro estava preparado para lidar. Assim ele se propôs lutar após ver Piccolo fugir. Afinal, ele não apresenta orgulho marcial. Tudo que pode ser feito para vencer, Motobi fará, não importa o que tenha que ser. Se for honrado ou desonrado, pouco importa. Bota fé. Seu estilo. Porém, galera, Motobi não é bem um lutador puro. O termo correto para se utilizar é ele, é um guerreiro, um sobrevivente. Então, na arena, Motobi entrava com a sua garrafa. Ele pensava o que estava acontecendo lá era como perseguir um sonho. Essa noite seria a recompensa disso. Então, vamos celebrar. Ele entrava e todo mundo se impressionava. Motobi não tinha nível para estar no mesmo palco que alguém que acabava de fazer Piccolo fugir apavorado. Será? O espadachim observava e se lembrava que o homem à sua frente era aquele que se jogou no golpe para proteger Yujiro Hama. E aqui, galera, vamos falar proteger entre várias aspas. Afinal, se o Motobi sobreviveu ao golpe, pro Yujiro seria uma brincadeira. Porém, foi a sensação que o Motobi passou. Motobi olhava e um flashback vinha até a sua mente, onde ele tomava banho de balde. Ele dizia que os membros do seu corpo o acompanhou por todas as suas buscas egoístas. Porém, essa noite, a recompensa chegaria. Nessa hora, o mestre Chibukawa chegava e eles entravam para conversar. Lá o mestre dizia saber que ele não pararia com a ideia de enfrentar o lendário espadachim. Motobi se desculpava e dizia que parar aquele homem se tornou o seu fardo. O fardo de uma pessoa que não sabia o seu lugar. Chibukawa virava sua bebida e dizia: isso é repentino, mas me diga, o quanto você tem praticado de artes marciais? Motobi pensava bastante e dizia que aquela pergunta era difícil. Nessa hora, o mestre, galera, ele achava que o Motobi estava fugindo da pergunta. Porém, Motobi virava, olhava friamente e dizia que ele praticava várias vezes ao dia, porém, a prática era diferente. Ele explicava: por várias vezes ao dia, minha mente se separa da arte da guerra, no meu dojo, escovando os dentes, comendo, falando com pessoas ou quando sinto emoções. Nesses momentos, eu me esqueço da arte da guerra. O mestre Chibukawa olhava e perguntava: tirando esses momentos, você sempre está pensando na arte da guerra, certo? Motobi dizia que sim, e dizia que até dormindo ele pensava. Cacete, o mestre virava mano. o seu copo e dizia que a relação de Motobi com a arte da guerra era como a de um homem e uma mulher num romance. Motobi concordava e o flashback terminava. Lá Tokugawa tentava parar, porém Chibukawa interrompia ao bater palmas. Em conjunto, todo mundo da arena começava a bater palma. Os melhores lutadores apoiavam aquela situação. Que foda, Motobi cara. olhava friamente as palmas ecoar pela arena. Ele agradecia mentalmente e fazia uma reverência. Mas Tokugawa insistia, ele queria parar aquilo, afinal, Motobi não tinha nível para estar ali. E fora que Miyamoto acabava de vir de uma luta contra Piccolo. Será que não tinha? Com o ombro lesionado, foi comido pelo Piccolo. Porém, galera, o Motobi saía andando e parava na frente do espadachim. Ele dizia que Miyamoto não tinha poder de escolha, ele tinha que lutar, não tinha outra opção. Se ele saísse, ele o atacaria pelas costas. Na mesma hora, galera, um pó era jogado no espadachim para cegá-lo momentaneamente. Os seus olhos lacrimejavam. Em seguida, Motobi enfiava a mão entre as suas pernas e o girava, o jogando de nuca no solo. Todos viam que aquele ataque surpresa... Afofou os ovos dele ali? Porém, Motobi continuava. Ele imobilizava o espadachim. O objetivo era torcer o tendão de Aquiles. Depois disso, ele fazia uma alavanca e o jogava para longe. Mesmo com a sua visão deturpada do pó que Motobi jogou, o espadachim notava o terreno e fazia um rolamento, até parar de costas no solo. Ele tecia elogios que eficaz
pelo menos o meu olho direito está ileso. Ele se levantava e dizia: cegar o oponente de perto, bater minha cabeça no solo, torcer o meu tornozelo. Na minha época, todos esses métodos já eram usados em combate. Porém, ainda assim, eu te dou boas-vindas. Motobi acendia um cigarro e começava a fumar bem tranquilamente. Miyamoto olhava o seu oponente com o saque na mão e começava a caminhar. Ele chegava bem pertinho, sentava e oferecia um cigarro. O espadachim pegava, olhava e cheirava. Ele pegava bebida e fazia o mesmo. Miyamoto olhava para Motobi e dizia: tirando esse que você fuma, os tabacos restantes não podem ser fumados. Todo mundo da arquibancada se espantava e o espadachim continuava: pelo cheiro, isso é fugu, mais conhecido aqui no Brasil, galera, como baiacu, um dos peixes mais venenosos do mundo. O espadachim dizia: tanto a bebida quanto o tabaco tem veneno, e você me serve isso, Motobi. Na arena, as pessoas se impressionavam com a percepção de Miyamoto. Que isso? Ai. Motobi dizia: você é ótimo, lidou com facilidade com as minhas técnicas bem cultivadas. Ele é muito safado, mano. Que aquele tipo de comportamento não era algo aceitável. O guerreiro Motobi dizia: não mesmo, afinal, agora a minha carreira está vendo a luz do dia. Ele cuspia o cigarro e o espadachim segurava. Ele virava e fumava. Ele dizia: agradável. Ele jogava o cigarro de volta em Motobi, mas o guerreiro, galera, sequer piscava, porque ele sabia que piscar na frente daquele homem era a morte. Na mesma hora, ambos atacavam, mas a garrafa de Motobi chegava antes de Miyamoto desembanhar a espada. O estilhaço cortava e com cigarros o Motobi atacava. Nossa. Seu oponente caía e com uma bomba de fumaça ele saía do campo de visão. Baki dizia: isso é bom, use o que precisar para vencer, porém só volte vivo, Motobi. No meio da fumaça, com uma corrente, a espada de Miyamoto era puxada. Motobi dizia que aquilo havia sido fácil. Ele esperava que aquele homem ali comparasse a espada à sua vida. A fumaça começava a se dissipar e Miyamoto apenas tossia, sem parar. Os seus sentidos estavam bem deturpados. Ele começava a pegar um pouquinho de ar e dizia: bolas de fumaça, fazia tempo que eu não as sentia. Ele pegava seu pé lesionado e começava a bater no solo para tentar arrumar. Miyamoto dizia: e essa ferida no meu rosto, como você vai recompensar isso? Motobi desembanhava e dizia: mesmo que eu tenha essa espada, nada muda. A distância entre nós ainda é enorme. Então, pegue de volta. Ele jogava, Miyamoto pegava e na arena as pessoas se impressionavam. A velocidade que a espada foi jogada era tremenda. E mesmo assim, o cabo foi segurado perfeitamente. Motobi jogava a bainha e Miyamoto no ar colocava sua espada nela. Porém, galera, dentro da bainha tinha uma bomba junto. Enquanto sofria o dano da explosão com a corrente, que isso, velho? O corte de Miyamoto era acertado para tentar piorar a lesão. Cara, é o Batman com preparo, mano. Com a corrente na lesão continuava. Miyamoto cuspia sangue e dentes. Ele olhava para cima e enfiava o dedo na sua ferida. Ele mexia bastante o dedo por todo o corte e provava o seu sangue. Na arquibancada, as pessoas questionavam: tinha sangue nos dentes, e ainda assim ele foi sentir o sangue pela ferida. Miyamoto contava que no passado ele enfrentou um homem chamado Shishido. Ele usava como arma uma Kusarigama, porém com o peso da arma ele não havia sido tocado por aquele homem. Porém com Motobi era diferente, isso era extraordinário. Ao falar, galera, Miyamoto era atacado, mas o alvo era agarrar a espada. Porém, ao puxar, Miyamoto exercia tanta força a ponto dela sequer se mexer. Baki pensava: o seu dedo anelar e mindinho exerce mais poder que a força imensa de Motobi. Isso era um absurdo. Que isso, cara? Enquanto Motobi fazia força sem parar, Miyamoto nem ligava. Ele puxava. Mano, esse cara é um monstro, velho. Ele dizia: você me fez uma ferida enorme no rosto. Como você vai pagar por isso? De quais formas eu posso te cortar? No meio, pelo torso, pela lateral ou dividindo o seu rosto? Te darei um presente de despedida, então você escolhe. Como você quer morrer? Motobi pensava e escolhia morrer de velhice.
Miyamoto dizia que se ele planejava viver bastante, ele devia ficar quieto no seu canto e não naquela arena. Motobi dizia que em meio ao período Edo, algo foi escrito, o Hagakure, o livro escrito por Yamamoto, um samurai que viveu em 1659 a 1719. No livro ele escreveu sobre o caminho do guerreiro, que era encontrado ao lado da morte, mas hoje em dia isso era diferente. Ele dizia: não vivemos a serviço de um senhor, hoje protegemos a si próprios e os nossos bons vizinhos. Ele tirava uma arma e ao esticar, ela virava uma lança curta. Tudo aquilo era pela sobrevivência. Miyamoto perguntava se ele sabia usar tal arma. A resposta de Motobi era: numa escala de 1 a 100, a sua espada pega nota 500. Minhas habilidades com a lança de 1 a 100 pega no máximo 70, porém ainda assim eu estou indo. Ele atacava. Miyamoto se esquivava e pensava: não, você não pega nem 50 pontos com a lança. Nossa. A arma curta era cortada, porém dane-se. Motobi o tempo todo não queria ela. Com um chute no queixo, o espadachim era acertado. Ele pensava: incrível, que ataque impressionante. Motobi colocava um soco inglês de pontas. Ele é muito malandro, velho. Tudo isso bem na ferida, para piorar a lesão. Miyamoto se ajoelhava e Motobi dizia que agora ele pegaria a sua cabeça. Porém, naquela hora, o corte chegava. O mesmo corte que levou Hetsu Kaiô para o outro mundo. Nessa hora, a arena se lembrava do quão mortal aquele homem era. A espada de Miyamoto era guardada. Enquanto isso, Motobi sentia a dor. O espadachim falava: os golpes constantes na minha ferida, visando causar mais dor, aumentando o trauma e vencendo por ali. Mas fora isso, Motobi, você usa uma cota de malha, certo? Uma peça de roupa visando se proteger de ataques cortantes. Peça essa que ficou famosa no período Shushingura. A literatura contava que 47 samurais se tornaram ronins de forma forçada e lá eles elaboraram um plano de vingança. Eles invadiram a propriedade de Kira. Uma batalha sinistra aconteceu. Por mais que lesões ocorreram na cabeça aos pés, nenhum dos 47 ronins veio a morrer. Caraca. Tudo isso graças à cota de malha. A cena voltava e roubado, né, se mano? ajoelhava com dor. Novamente, o narrador contava que projéteis não passavam por coletes à prova de balas. Porém, armas de maior calibre têm tanta potência que mesmo não perfurando, o dano é imenso. Ou seja, cotas de malha evitam o dano cortante. Mas se o corte for feito pela espada de maior calibre que o mundo já viu, como que o dano seria? Na arena, Miyamoto dizia: você usava uma cota de malha, achando que eu não te cortaria. Eu matava com a parte sem corte da lâmina. Nossa. Eu matava com espadas de madeira. Saiba que os golpes de Musashi são inigualáveis. Uma cota de malha não me pararia. E só de te olhar sem ver, eu sei que tem armadura por todo o seu corpo. Nessa hora, um corte chegava no antebraço de Motobi, bem onde estava a armadura. Miyamoto alertava que o fim já se aproximava. Um flashback novamente nos é mostrado, onde Musashi era chamado para testar um novo estilo de capacetes, forjados pelos ferreiros Seki. Lá um homem dizia: o melhor aço que existe está ali, naquele capacete. Ele tem uma robustez incomparável. Das espadas de pra ele é papel, aposta, mano. Tudo que o toca se quebra. Então eu te pergunto, você consegue cortá-lo? Miyamoto dizia que só de olhar, o brilho e a profundidade, ele sabia que ali era trabalho dos ferreiros Seki. Na teoria, todo mundo diria que ele não conseguiria cortar. Porém, a verdade é que ele podia sim. Porém, aquele homem com o capacete... ele imbuirra aqui, viado, não é possível. Pegar leve. Miyamoto dizia que tais palavras no campo de batalha não existia. Nessa hora, um corte era feito, o capacete era cortado, porém junto da cabeça do homem. Miyamoto se perguntava se ele conseguiria fazer o mesmo corte com a parte de trás da espada, parte que não tem corte. Na arena, o resultado do corte no antebraço nos é mostrado. O corte era letal. Faltou pouquinho para separar aquele membro do corpo. Miyamoto elogiava a armadura de Motobi, que tentava atacar na mesma hora. Porém, as suas pernas eram cortadas. Motobi caía e Miyamoto atacava. Porém, nessa hora, Baki gritava para parar. O espadachim se distraía. Ele olhava e dizia: garoto,
Porém, galera, nesse momento de distração, Motobi investia. Motobi pensava, eu vim até aqui para proteger Baki e os lutadores dessa era, tudo isso dessa calamidade natural. Se eu parar agora, não poderia me considerar um tutor. O guerreiro travava os braços de Miyamoto, ele cabeceava, 1, 2, 3, incontáveis cabeçadas. Ele ia para as costas e fazia um mata-leão. Se o seu outro braço estava incapacitado, ele travaria mordendo com seus dentes. Miyamoto era Nossa, GG. sufocado. Ele erguia o Cara, braço olha e esse cortava pela clavícula de Motobi. A malha era ignorada, porém, Motobi não iria soltar. As suas pernas já não funcionavam mais. Era ali e agora, por mais que a sua clavícula estivesse quebrada, o seu pulmão estivesse colapsado, o seu braço neutralizado, ele não iria soltar. Ele protegeria a si mesmo, protegeria os seus amigos, a sua era e o mais importante, ele dizia: eu vim aqui para proteger você, Musashi. O espadachim apagava e a luta era finalizada. Todos começavam a aplaudir. O inesperado acabava de acontecer. Na arena, Miyamoto rapidamente acordava. Ele olhava, se sentava... Mano, GG Baki, né? Derrota. Motobi se perguntava quantas vezes eu fui cortado. Musashi dizia que ali era diferente dos outros, afinal, ali ele o cortou de verdade. A maioria sequer resistiu à sua ilusão. Motobi dizia que Miyamoto foi clemente inúmeras vezes naquele combate. Ele sabia que era considerado um oponente, porém não um grande inimigo. Ele dizia: você buscou golpear o tempo todo na minha armadura, você tinha outros lugares fatais e mortais para me cortar. Em seu livro está escrito: se forge na prática por mais 1000 dias, depois refine por mais 1000 dias. Mesmo aqui e agora, você estava apenas praticando para se refinar. Você lutou o tempo todo sabendo que eu não poderia te matar de qualquer forma, não importava como eu atacasse. Eu apenas tirei vantagem da sua falta de seriedade. Eu sabia que poderia ameaçar a sua chance de vitória, porém o tempo todo eu sabia que de forma alguma eu poderia ameaçar a sua vida. Não tem como. Miyamoto se levantava, pegava sua espada e puxava. Ele agradecia por aquelas palavras, mas uma derrota era uma derrota. E essa foi a luta de Miyamoto contra Motobi, uma luta que eu gosto bastante, galera, porque é um leão contra um gatinho. E ainda assim, Motobi mandou bem demais. Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês curtiram o vídeo, eu conto com o like pra ajudar o canal. Se não curtiram, um dislike, não tem problema. Segue a gente. Ele não ganharia, mas os culhões dele, mano, ganharam essa luta, tá? Moleque, que cara boludo, mano. Tipo assim, ele só ganhou porque ele se distraiu, né? Porque ele ia morrer ali. E tipo assim, ok, o Miyamoto, ele não tava lutando nem um pouco sério. Até porque, como eu disse ali, ele tava mirando só na armadura. Ele tava querendo se refinar. Mas, cara, que personagem da hora esse Motobi, tá, mano? Tipo, e pelo que eu entendi, é o seguinte ali. Tipo, essa luta foi muito legal porque é a honra de um espadachim, com, tipo, esse lance de, tipo, honra, luta justa, né? Contra um vagabundo ali que quer mais que tudo se foda, né? O cara taca cigarro com um baiacu, bebida com um baiacu também, joga fumaça nas ventas do cara. Cara, que loucura, mano. Mas, pô, esse Miyamoto, ele é muito mais forte do que eu achei que ele seria, tá? Eu acho que eu escutei uma música esses dias que é Os Mais Fortes de Baki. Cara, honestamente, se fosse pra chutar aqui, eu acho que ele só perde pro Baki e pro Yujiro, né? Inclusive até pro Baki, eu não sei se ele perde pro Baki, tá, mano? Pro Ogro ele perde porque é o Ogro, né? Mas, porra, mano, que personagem legal. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Segue no Insta pra dar uma moral. E é isso, tamo junto, e vocês são brabo. Até o próximo vídeo e falou!